Que maravilha, o Senhor concedeu mais este dia para juntos nós podermos comungar entre nós e com Ele, que é algo maravilhoso. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui e desde já fica aí o nosso bem-vindo a todos que estão nos visitando, que vocês se sintam tão em casa, que tenho saudade de voltar, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho buscado ao Senhor de todo o meu coração, e à medida que os dias vão passando, mais conscientizado estou de que vivemos os dias difíceis profetizados nas Escrituras. E as dificuldades são tais que, apesar das multidões inundarem, invadirem os templos, são tão poucos os que de fato servem a Jesus. Falei isso na quarta-feira aqui, e quanto mais vou pesquisando a palavra, mergulhando no Evangelho, e buscando o Evangelho que é para mim, como temos colocado aí, o Evangelho veio a mim, o Evangelho é para mim. Elaboramos essa frase na inspiração para que fique bem claro que nós não andamos pregando um Evangelho para os outros. Nós andamos repartindo o Evangelho que veio a nós. O Cristo que anunciamos não é um Cristo para você, é um Cristo para mim. É um Cristo que veio a mim e, consequentemente, Ele é tão maravilhoso na minha vida que eu quero repartir com todos aqueles que quiserem tê-lo também. É como a ceia, é o partir do pão, e Ele é o pão da vida. Nós queremos partir pedacinhos do pão da vida e servir pessoas para que vivam eternamente, para que sejam nutridas espiritualmente e possam ter a vida eterna. Jesus disse que é preciso se alimentar dele, e quem não se alimentar dele não tem vida. Assim como também ele disse que é preciso ir a ele e beber dele. Então ele é o nosso tudo. Na verdade, Jesus é o nosso tudo. Ele não é algo parcial para nós. Até porque ou nós o recebemos por inteiro, ou não o temos em parte alguma. Essa é a grande verdade. Mas tem me chamado a atenção que, apesar de tanta pregação, de tantos estudos, de tanta divulgação do Evangelho, muitas pessoas não têm se firmado no Cristo, não têm vivido a proposta do Cristo. E eu tenho orado a Deus, eu digo, Deus, o que está havendo? Mesmo aqui nessa casa, já passaram muito mais de 5.000 pessoas, mas nunca a casa ficou de fato totalmente pequena. Nós recebemos nessa casa pessoas que vieram revoltadas com a religião. Recebemos nessa casa pessoas que vieram revoltadas com líderes, pessoas revoltadas porque tiraram seus cargos, porque destituíram elas de seus postos, pessoas que foram mal amadas dentro de congregações por aí afora, pessoas que se frustraram com a falta do amor aonde estavam vivendo, pessoas que encontraram em um dado momento aqui entre nós amor, abraço, amparo, atenção, mas que também não ficaram aqui. Pessoas que adoeceram fora daqui e vieram para cá, mas que ao chegar aqui se decepcionaram conosco.
Lá se decepcionaram pelo radicalismo, lá se decepcionaram por causa das atitudes egocentristas de líderes que não amaram no espírito. Lá se decepcionaram com a ganância, lá se decepcionaram com muitas coisas. Eu passaria a noite só enumerando os fatores com que eu já ouvi pessoas aqui nessa casa. E aqui se decepcionaram por não ter um cabresto. Aqui se decepcionaram por nós não exigir delas. Aqui se decepcionaram porque nós não quisemos obrigá-las a nada. Aqui se decepcionaram com a liberdade que nós apregoamos em Cristo. Aqui se decepcionaram porque a gente não fica exigindo, não fica cobrando, não fica dominando. E isso me fez orar. Me fez orar, afinal de contas, tem que cobrar? Não tem que cobrar? Tem que botar regras? Não tem que ter regras? É claro que eu fui conversando com o Senhor e buscando na verticalidade da ciência espiritual a resposta, porque não quero pensar de mim mesmo coisa alguma que tenha que fazer na obra que não é minha, é do Senhor. Compreendendo e tendo conhecimento que a obra do Senhor também não é fazer essa casa ficar bonita, nem colocar uma cadeira almofadada aqui, mas a obra do Senhor é o que se realiza pelo entendimento, pelo espírito, pela sabedoria, pela ciência espiritual nos indivíduos. Deus não está nem aí para a casa que nós congregamos, Ele não está nem isso aqui. Já lá atrás, lá no Antigo Testamento, quando Davi empolgou-se e quis fazer um templo para o Senhor disse, Davi, o céu é o meu trono. Ele só estava dando uma dimensão assim, o céu é o meu trono. O céu ele estava usando ilustrativamente, figuradamente, o que o olho do Davi enxergava e o que a mente do Davi compreendia como céu. O céu, aonde estão a expansão azul em cima com as estrelas. O céu é o meu trono. E a terra, a matéria aqui de baixo, ó, é o estrado dos meus pés. Então quem diz, olha, se eu me assento nos céus e me firmo os pés na terra, onde é que vai construir uma casa para mim, Davi? E então fica claro que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. De sorte que Deus deixou bem claro que não tinha como construir uma casa para ele. E ele leva o seu servo ao entendimento que ele habita no que ele é e no que ele realiza em si mesmo. Não tem habitação que eu possa realizar para Deus. Mais tarde o Cristo vai ensinar que ele habita em nós. O Pedro vai dizer que nós somos, vou usar uma expressão mais moderna da frase, o Pedro diz que nós somos tijolinhos da casa que está sendo construída pelo próprio Deus para ele habitar. Entende? Pedras vivas que somos edificados, e aí a edificação aqui está na união que se forma entre nós. E quando eu digo nós, eu estou falando a união daqueles que aceitam a Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque esse edifício é formado em uma ligação espiritual, na unidade daquilo que é chamado eclésia, a igreja de Jesus, dos chamados para fora do sistema mundo e inserido nas condições espirituais dos céus. Então, somos edificados quando pela fé
nos ensinos, nos mandamentos do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós passamos a viver segundo a luz da sabedoria que Ele passa para nós. A partir daí, então, surge a casa de Deus, que somos nós, e nunca a casa aqui, como alguns dizem. Às vezes alguns tropeçam aqui ainda, né? Vem cá, nós estamos aqui na casa do Senhor. Essa aqui não é a casa do Senhor. Esta aqui é a casa do Senhor. A casa do Senhor não é isso aqui. Nada disso aqui interessa para o Senhor. O Senhor é muito antes dessa casa. O Senhor é muito antes de qualquer matéria. Ele antecede qualquer matéria. Ele é aquele que cria fótons, ou seja, ele se haja luz. E houve luz. Então ele é antes de qualquer visão ou qualquer coisa palpável. Você me entende? Ora, compreendendo isto, eu quero que você venha comigo ouvir Jesus com relação a nós sermos alunos dele. Que a grande missão de Jesus era fazer alunos que pudessem imitá-lo. A palavra não é bem aluno, é discípulo. Porque o aluno, no conceito geral, é aquele que ouve, aprende, mas não tem nenhum compromisso de colocar em prática o que aprendeu. Por exemplo, há vários alunos de medicina que não exercem a medicina, não vão exercer a medicina. Há vários alunos da advocacia ou do direito que não vão exercer o direito. Vão até pegar o diplomazinho lá, foram aluno, frequentar a faculdade, mas nem gostam daquilo. Não tinha o que fazer, pensaram, vou fazer isso aqui. E fez e não vai se exercitar. Ele é um aluno. O discípulo não. O discípulo é alguém que se compromete com o seu mestre. Quando nós tratamos da palavra discípulo, nós vamos tratar de alguém comprometido, que assume diante de seu mestre uma honra. Ele honra o seu mestre, dizendo, me ensina que eu dou continuidade àquilo que tu ensinas. Me faz entender e eu farei outros entender o que tu me fizestes entender. Me guia e eu guiarei outro pelo caminho que tu me guiarás. Esse é o discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, que é o grande lance, vou usar a gíria aqui, ó. É o grande lance, é o grande achado, é aquilo que nós todos devemos buscar de verdade, ser discípulo de Jesus. E para nós sermos discípulo de Jesus, tem algumas coisas que ele coloca, e que a maioria dos evangélicos, dos crentes, dos católicos, dos espíritas, ou qualquer outra pessoa que você queira citar, de qualquer outra religião que você queira mencionar, não leva em consideração. A resposta que veio a mim é exatamente essa. As pessoas não se firmam e fazem uma linha de passagem em sua caminhada, estando numa congregação hoje, noutra amanhã e noutra daqui a pouco, e nunca encontram o que procuram, porque também alguns estão procurando nas congregações perfeição. E não existe perfeição onde houver qualquer reunião humana. Não existe perfeição no teu casamento, não existe perfeição na tua casa, entre a tua família, não existe perfeição em ti mesmo. E se tu mesmo não é perfeito, e eu não sou perfeito, como é que nós buscamos perfeição no lugar do ajuntamento, da reunião, da comunhão de todos nós? É loucura. Concordam? A maior loucura que um ser humano pode fazer é eu vou procurar uma congregação onde tudo seja certinho. Sendo que o primeiro a que não é certo é ele. E eu não estou inventando isso, Paulo escreve aos Romanos, quando ele fala do juízo que uma pessoa faz a respeito de outra.
juízo extemerário, condenado por Jesus, mas que os crentes do primeiro século ainda insistiam em fazer, e o Paulo então vai com a doutrina e diz, não façam isso, não julguem. Pois o mestre já disse, não julgueis, para que não sejais julgados. E aí o Paulo disse, quem é tu, homem, que julgas ao outrem, sendo que tu mesmo tropeças naquilo que julgas? Quantas vezes, olha o que ele está fazendo, olha o que ele foi fazer, daqui a pouco tu está fazendo igual. Ó, irmão, não murmura, não se agrada de murmuração. Daqui a pouco ele está murmurando. Não fala mal. Não fala mal do fulano, porque olha, e daqui a pouco ele está falando de outro fulano. Aí o Paulo disse, como é que caiu na tua cachola aí, como é que entrou dentro dessa massa cinzenta aí a ideia de que tu podes fazer o que tu condenas o outro fazer? Isso não tem lógica. E aí eu aprendo com Jesus, nós aprendemos com Jesus algo maravilhoso. O melhor mesmo é não julgar. É não exercer juízo. O melhor mesmo é nós guardarmos para o nosso próximo o nosso amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E reservarmos para nós o nosso juízo. Julga a ti mesmo. Olha só. Tem dois elementos que podemos usar diariamente. O juízo de nós mesmos e o amor pelo próximo. O exame de nós mesmos e o amor pelo nosso próximo. Esse é o grande segredo dentro da vida cristã. Por isso, Jesus disse que quem quer cumprir toda a lei, trate de acumular amor primeiro pelo Senhor e depois pelo seu próximo. Ele disse, porque nesses dois mandamentos, ele não está dizendo que o cristianismo é só 2 mandamentos. Mas nestes 2 mandamentos, o ser humano cumpre toda a lei de Deus. A lei é cumprida em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Obviamente, Jesus depois vai ensinar e dar comandos de vida que vão para além desses 2, porque daí ele vai nos inserir no contexto espiritual à medida que vai nos discipulando. Mas voltando então ao assunto, como que nós podemos nos firmar e não ficar mais rodando à procura de nada por aí? Como é que a gente faz? Como que a gente entra numa congregação e diz aqui, eu vou aprender de Jesus e nela eu vou me instalar para o resto da minha vida. Obviamente eu estou falando daqueles que pretendem morar o resto da vida no mesmo lugar em que estão morando, na mesma cidade. E se for para outra cidade, chegar lá, orar e entrar em uma comunidade e dizer, olha, essa aqui é que eu escolhi para eu congregar, esse aqui é o discipulador que eu vou ter e até que Jesus volte eu vou ficar aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Jesus vai ensinar. Primeira coisa, para eu ser um discípulo de Jesus, tem alguns requisitos que eu preciso levar em conta. E que, infelizmente, nesses últimos dias tem sido negligenciado. Lucas, capítulo de número 14, versículos 25 a seguir. Lucas, capítulo de número 14, versículos 25 a seguir. Jesus, o evangelista Lucas primeiro registra assim, ora, ia com ele quem? Com Jesus, uma grande multidão. Sempre teve multidão querendo seguir Jesus. Sempre. Não confunda multidão que segue com discípulo. Nunca confunda. Jesus teve 3 anos e meio de um ministério maravilhoso, fez maravilhas, milagres, coisas extraordinárias. Mas no finzinho,
Sobrou só 120. 3 anos e meio de milagres extraordinários, da fama dele correndo por todas as terras. Mas lá no finzinho sobrou só 120 que guardaram a sua palavra, que ficaram para a descida do Espírito, a manifestação do Espírito. 120. Então não se iluda com multidão, porque multidão não quer dizer muita coisa. Aliás, no julgamento de Jesus, a multidão pediu quem? Barrabás. Por que a multidão não pediu Jesus? Será que eles não conheciam Jesus? Conheciam. Mas tem algumas coisas que falaram mais alto na decisão deles. Algumas coisas pesaram mais na escolha deles. E nós vamos ver aqui. Então, ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Jesus diz, vou parar aqui de novo. Você veja que Jesus não se empolga com multidão. Jesus não se empolga com casa cheia. Jesus não se empolga com multidão reunida na rua. Ele podia ficar todo contente. Ó, Pedro, a multidão que está vindo aí. Olha aí. Ó, Pedro, hoje tem umas 5.000 pessoas nos seguindo. João, veja que turma. Ó, nem consigo ver o fim. Ele podia se empolgar, né? Mas Jesus é totalmente diferente. Ele vê a multidão e ele olha e vai dizer umas coisas que... E aí a primeira coisa, se alguém quer me seguir, vier após mim, se alguém está afim de ser meu discípulo, primeiro tem que fazer o quê? Primeiro tem que aborrecer, renunciar. Aborrecer aqui, renunciar. O que ele está dizendo? Se alguém quer vir após mim, quer continuar comigo, quer seguir os meus ensinos, quer aprender de mim, se alguém está afinzão de se inteirar da minha doutrina, se alguém acha que eu posso instruir você para a vida eterna, se alguém está ligado que eu tenho verticalidade, espiritualidade, se alguém acredita que eu sou um alienígena que desci do céu para vir aqui ensinar a viver, posto que vocês seres humanos não sabem mais viver, porque desde a queda de Adão, o homem perdeu a noção do que é viver. O homem existe, mas não vive. Para, irmão, estás maluco agora? Se eu existo, logo eu vivo. Não, senhores. Não, senhores. A vida de verdade é Zoe. A vida de verdade, ela vem lá de cima. O ser humano está cheio de movimento e existe de fato, mas poucos são os que estão vivendo. Porque o homem se entregou à matéria, ele vive na sabedoria horizontal, ele pensa nas coisas de baixo, ele vive as coisas de baixo, ele trabalha pelas coisas de baixo, ele corre pelas coisas de baixo, ele vive em função da matéria, e a matéria é nada. A matéria se desintegra, a matéria se acaba, a matéria traça rói e a ferrugem corrói. A matéria o ladrão rouba. De sorte que quem vive a matéria, depende da matéria e se entrega à matéria, não vive. Não é à toa que a parte interna, invisível, espiritual, a psique humana está adoecida. Não é à toa que hoje faltam psiquiatras. Quem for fazer hoje, procurar um psiquiatra, vai levar aí de 6 a 8 meses para conseguir consultar. Porque o povo está doente, a alma está doente, a alma está morrendo.
As pessoas estão em desânimo, estão em angústia, estão em depressão, e isso não é vida, amados. Isso não é vida, isso é existir. As pessoas não sabem de onde vieram nem para onde vão. Estão sem luz, estão sem alegria, estão sem prazer. Estão cheios de fobias, de medos, de tristezas. Nunca se viu tanta pessoa angustiada como nos dias atuais. Nunca se viu tanta frustração no interior humano como nos dias atuais. O que é isto? O resultado de uma vida na horizontal para baixo. Uma vida embaixo do sol, de enfado, canseiras, fadigas, angústias. Olha só. E Jesus veio para trazer vida, para trazer Zoe, trazer vida e vida com abundância. E só tem um jeito de injetar vida de verdade na alma humana. É verticalizando a sabedoria, o conhecimento, a comunhão. É nós voltarmos ao Criador. É nós voltarmos ao infinito, ao eterno, ao todo-poderoso, autor da vida. E Jesus, então, quando se apresenta aqui na terra, é exatamente isso que ele diz. Eu vim, eu desci de lá. Não vou ter tempo agora para discorrer o caminho do Cristo até aqui. Entendeu? Que numa história tão infantil fica a briga entre católicos e evangélicos, se é Virgem Maria, não é Virgem Maria, não tem nada a ver. O que tem é que ele veio de lá, aqui. E a pessoa dele que é interessante, que é importante para nós. E ele veio trazer vida. Veio oferecer vida e vida com abundância. Veio ensinar vida. Tudo que ele traz é vida. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz da vida. E aí ele vai colocando a vida dentro de uma dimensão que vai muito além, amados, da ideia. Meu telefone disparou aqui. Muito além da ideia do que a maioria tem a respeito de vida. Só que tem um detalhe. Para receber essa vida, aprender dessa vida e usufruir dessa vida, é que Jesus diz que tem renúncia a ser feita. Não dá para misturar as coisas. E aí é onde ele chega aqui e diz, olha, aquele que quiser me seguir, aprender comigo, ser meu discípulo, precisa, primeiro de tudo, renunciar seu pai. Se assuste não. Na tua tradução aí vai estar aborrecer, né? Aquele que não aborrecer pai. Aborrecer é, eu renuncio. Eu não vou seguir a linha do meu pai. Eu não vou seguir a tradição do meu pai. Eu entendo que Jesus sabe mais do que os meus pais. Jesus tem mais vida que o meu pai. Jesus tem mais conhecimento que o meu pai. O que o meu pai me ensinou tem partes boas e tem partes ruins. Como assim? Meu pai não ensinou nada ruim para mim, irmão Deus. Ensinou sim. Tem tradições, tem preconceitos, tem radicalismo na nossa doutrina que nós recebemos de nossos pais. Ou vai dizer que não tem? Está cheio. Na grande maioria, nossos pais nos fizeram enrijecidos, fechados. Sabia? Que por mais zelo e amor que nossos pais tinham por nós, eles vendaram os nossos olhos a respeito de muita coisa.
uma porção de mazelas, de coisas terríveis com as quais você luta dentro de você, veio de seus pais, que por sua vez veio dos pais deles, que por sua vez veio lá dos pais deles. E Jesus diz assim, ó, tu quer me seguir? Tu quer aprender comigo? Vai ter um choque aí. Muito que tu aprendeu com teu pai, vais ter que jogar fora. Vais ter que jogar fora. Imagina um menino muçulmano ensinado por um radical. Imagina. Um menino muçulmano ensinado por um radical. Eu usei a palavra muçulmano aqui, porque se eu fosse, imagina, um menino cristão ensinado por um radical, os irmãos iam imaginar cabelo, televisão, praia, short. Então eu quero ir muito mais longe. Imagina um menino muçulmano ensinado por um pai radical, que tem um paraíso com 70 virgens no céu, esperando ele. Se ele amarrar uma bomba no corpo dele e explodir uma congregação como a Casa dos Amigos. E esse menino sabe que se ele conseguir entrar aqui, ele aprendeu com seu pai, ele entende que isso é uma dádiva, é uma bênção de Deus ele fazer isso. E se ele entrar aqui e explodir nós, explodir tudo isso aqui, matar nós todos, ele tem um galardão celestial muito grande. Mas agora ele vai seguir Jesus, e Jesus diz, olha, o ensino do teu pai não presta. Aí você concorda, não presta mesmo. Mas você sabia que você tem radicalismo igual? Se não for da nossa congregação, se não for da nossa congregação, não é salvo. Quem que te ensinou isso? Da onde que veio isso? Não. A nossa igreja serve a Jesus direitinho. Entende? Eu já escutei assim, lá no lado da nossa casa tem um homem muito bom. Meu Deus, é um vizinho maravilhoso. É uma pessoa querida. É uma pessoa direita, uma pessoa honesta. Pena que é ímpio. Como? Como é ímpio? Ele é bom, ele é honesto, ele ajuda as pessoas. Como é que ele é ímpio? Ou ele é ímpio, ou ele é bom. Mas é o radicalismo. Aprendemos com nossos pais. Minha mãe, quando aceitou a Cristo em seu coração, e então fez a mudança religiosa, deixando o catolicismo e adentrando pelas portas evangélicas, minhas tias não falavam mais com ela. O que era isso? Tia dizia que era cristã, tia dizia que era, entende? Rezava não sei quantas Ave Maria, 300 Pai Nosso, fazia as baguinhas do rosário rodar correndo, mas não aceitava a mãe na porta. Eu era menino de 5 anos de idade quando fui com a minha mãe na porta da casa da minha tia mais velha, irmã mais velha da minha mãe, e ela disse muita coisa feia para minha mãe. E a mãe, numa graça divina, naquele dia, estava no Espírito. O Espírito tinha iluminado ela, e ela muito tranquila, não revidou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela não revidou, eu parece que estou vendo a mãe, minha irmã, eu te amo. E todo o ódio da tia destilava, entende, num radicalismo religioso, porque a mãe deixou de ser católica. Mas com quem que a tia aprendeu isso? Com quem? Com seus
paz. É nesse sentido que Jesus disse, ó, se tu queres me seguir, se tu queres ser meu discípulo, primeira coisa, você vai ter que ignorar o seu aprendizado paternal. É como se ele dissesse, o que eu tenho para te ensinar vai derrubar a doutrina do teu pai. Vai aniquilar a doutrina do teu pai. Aí depois ele na sequência diz, também a doutrina da tua mãe. Se tu não deixar o teu pai, se tu não deixar a tua mãe, deixar aqui não é abandoná-los não. Jesus não está mandando odiar pai e mãe não. Jesus está dizendo, olha, tem coisas que emanaram da tua mãe para a tua vida e formaram a tua consciência e desenvolveram o teu entendimento e levou os teus pensamentos a se formarem dentro de uma cadeia intelectual, às vezes radical, às vezes não, às vezes ferrenha e às vezes não. Mas a verdade é que tu tem aí dentro um conjunto de coisas que não nasceu contigo. Tu tens um conjunto de coisas dentro de ti que não nasceu contigo, foi plantado. Foi colocado. E à medida que foi colocando, essas coisas te ajudaram em parte e te aniquilaram em outras. À medida que teu pai e tua mãe, assim como tu que és casado e estás aqui hoje, doutrinas os teus filhos, em parte tu acertas e em parte tu erras. Assim como eu. Tem coisas que nós somos radicais e nós transferimos esse radicalismo para os nossos. Tem coisas que nós estabelecemos como verdades absolutas, imutáveis, e não são. Tem coisas que nós abraçamos como sendo algo que não dá para mexer, que é assim, que não toca mais nisso e acabou. E está totalmente errado, precisa mexer, precisa demolir, precisa derrubar, precisa limpar, precisa arrancar, precisa jogar fora. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Se tu queres ser meu discípulo, primeiro tem que haver em ti a disposição de deixar eu consertar as coisas em ti. Tu tens que preparar o teu coração para ter uma visão diferente, para ter um entendimento diferente, para ter uma atitude diferente. Eu quero mostrar para você que muitas das coisas que você carrega como sendo verdades em você não são verdades coisa nenhuma. Mas só quem consegue de fato alcançar a proposta é aquele que tem a coragem de, no nível mais alto do relacionamento, se desfazer, se desprender de seu pai e de sua mãe. Olha o nível. Vou seguir Jesus. E para isso eu preciso romper com a tradição do meu pai. Para isso eu preciso muitas vezes confrontar a minha mãe e romper educadamente, humildemente, sem rebelião, simplesmente dizer, mãe, nisso aqui tu está errada, nisto eu não posso concordar contigo. Tu pode estar bem intencionada, mas usando os argumentos errados. Mãe, eu até entendo que tu tenhas boas intenções, mas a grande verdade é que Jesus diz que é para fazer diferente do que tu estás dizendo. E eu vou ficar com Jesus. Deixar pai, deixar mãe. E mulher. Não é casado? Vai ter momento que não dá para agradar Jesus e a esposa. Não dá. Vai ter momento que a esposa vai estar firmada dentro do entendimento dela. E você vai ter que romper com aquele entendimento.
E vai ter que deixá-la, não é separar, não é divorciar. Nós estamos falando de aprendizado, comportamentos e atitudes. Eu vou aprender a viver. E muitas vezes a minha esposa não vai querer se mover da sua forma de ser, de existir. E quando ficar entre ela e eu a doutrina do Cristo, eu vou abrir mão dela e vou ficar com Cristo. E vice-versa. Às vezes é a irmã. Vai ter que deixar o esposo. Não, você está equivocado. Jesus fala assim. Não, mas não é assim que eu quero, porque é desse jeito, porque aqui, olha, eu aprendi desde do meu bisavô é assim. Meu tataravô era assim, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou assim. Pois tu continua e eu vou seguir Jesus. Eu vou fazer como Jesus ensina, eu vou fazer como Jesus diz. Você está me entendendo, né? Nós só vamos ter firmeza se nós compreendermos o que está sendo proposto. Senão nós vamos ficar por aí perambulando. E nós não vamos chegar em lugar nenhum. Deixar mãe, pai, mulher. Olha o nível de relacionamento que estamos tendo aqui. Quem são os mais próximos nós? Não digo, mais próximo lá em cima, começa pelo pai e pela mãe. Primeiro nível de relacionamento. Segundo nível de relacionamento, mulher. Terceiro nível de relacionamento, filhos. Quarto nível de relacionamento, irmãos e irmãs. E agora a própria? Opa! Peraí, olha a sequência. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero aquela graça, aquele poder, aquela glória que Jesus tem. Ele não tinha, não, ele tem. Ele continua o mesmo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. A glória, a graça de Jesus, o amor de Jesus, o proceder de Jesus, a vida de Jesus, eu quero para mim. E eu então preciso aprender de Jesus. E eu chego em Jesus e eu digo, Jesus, eu quero aprender de ti, eu quero ser como tu és. Eu quero andar como tu andou, eu quero viver como tu viveu e vives. Eu quero ter a essência tua em mim. Eu quero não simplesmente existir, mas eu quero a vida abundante que tu diz que aqueles que aprendem de ti têm. Eu quero isso para mim. Eu não me conformo simplesmente em ser religioso, simplesmente em ser uma pessoa que vai numa reunião e vem para casa. Eu quero desenvolver, eu quero alcançar, Senhor, a sabedoria. Eu quero crescer em ciência. Eu quero ter a essência da tua gloriosa luz que veio lá do céu. Eu quero viver aqui na terra, Senhor, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito. Como é que eu faço, Jesus? Ele disse, meu filho, começa assim, ó. Vais ter que renunciar a teu pai. Vais ter que renunciar a tua mãe. Vais ter que renunciar a tua esposa ou esposo. Vai ter que renunciar teus filhos. Renunciar a teus irmãos, porque se tu quiser agradar eu e ao mesmo tempo agradar teu irmão, muitas vezes o que o teu irmão quer é agradado, não me agrada. Muitas vezes o teu irmão quer que tu faça coisa que não me agrada, deixa o teu irmão. Muitas vezes o teu filho quer que tu caminhes por caminhos que eu não me agrado. Que eu te aconselho a não caminhar. Você vai ter que deixar o seu filho ir. Muitas vezes você vai ter que aprender a ser como o pai do pródigo. Libera o teu pródigo. Mas aí tu fica comigo. O teu pródigo vai voltar e tu vai estar bem. E tu vai poder ajudar. E por fim,
a tua vida. É interessante isso aqui, porque nós temos dois tipos de vida aqui. Nós temos a vida de Deus e a vida que nós chamamos de vida, que ele chama de nossa vida. A minha vida é a vida do ego. A minha vida, a tua vida, a que não veio de Deus para nós, é a vida egocentrista, que se desenvolve na tríade do ser, ter e poder. Onde o indivíduo existe correndo atrás do ser, ter e poder. Desde a tentação no Éden, até a tentação do Cristo no deserto, a serpente andou e anda diariamente, entende? Circulando, passando no entendimento humano para lá e para cá, que a serpente não é um bichinho que anda ali, tá? Não é, porque tem gente que pensa, a serpente lá falou e falou. Não, ela fala aqui, a serpente está aqui. Entendeu? Tenta aqui, ó. Teu Éden está aí, ó. Entendeu? E a serpente então anda por ali e sugere, em sua sagacidade, sugere coisas, apresenta coisas, traz propostas. Certo? E tem os que ouvem a serpente, ignorando a voz de Deus, que na consciência está presente em todo homem. Mas a maioria ouve a serpente, as sugestões, as intenções. A serpente serpenteia dentro de nós em desejos, vontades. Tem uma canção que cantamos aqui de vez em quando, que eu gosto muito dela, porque ela fala uma grande verdade. Existem desejos que têm que morrer. Existem vontades que têm que ser anuladas. Certo? Então, lá dentro, está cheio de intenções, impulsos, hormônios, que movimentam o ser, que aguçam sentimentos dentro. A tua vida. Renunciar à tua vida. Comigo é assim. Comigo é desse jeito. Comigo escreveu, não leu. Hã? Comigo bateu, levou. Morra. Renuncie à sua vida. Não, ó, irmão, ó, eu até concordo que Jesus está certo, tal, mas eu sou assim. Esse é a verdadeira caminhada para o inferno. E o inferno, não estou falando de um lugar cheio de fogo, com um monte de diabinho botando lenha ali. Entendeu? Não. O inferno, a perda da paz, a perda da alegria, a perda da comunhão, a perda do amor, o esfriar da vida, o apagar da luz, a falta de sabedoria. Não precisa ir lá para o fogo, como alguns pensam, vão lá para o fogo. Tem uns que parece que sonham com o inferno, é uma caldeira bem grande, né? E os diabinhos botando lenha na boca da caldeira. Não, querido. Não. Cada vez que você não consegue sorrir, cada vez que você se irrita, todas as vezes que você se torce de raiva, todas as vezes que a sua boca amarga de ódio, todas as vezes que o seu coração se perturba, todas as vezes que a tua mente fica inundada por um monte de coisa ruim, você já está infernizado. Você já está no inferno. Que inferno maior?
Alguns mergulham tão fundo nesse inferno que tentam anular a vida do corpo através do suicídio, na tentativa de escapar da infernização que sofrem diariamente em si mesmos. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, ele disse, eu vim tirar você desse inferno. Eu vim tirar você desse tipo de coisa. Eu vim eliminar essas chamas ardentes de maus pensamentos, de rancores, de mágoas, de tristezas, de angústias, de profundos e tenebrosos pensamentos. Eu vim livrar você disso. Eu vim tirar você, meu filho, dessa situação. Eu vim fazer raiar luz, sabedoria, ciência, no meio dessa escuridão mental, preconceituosa, terrível ignorância que você tem vivido ou existido. Esta extinção do teu próprio ser que não te deixa ter energia para abraçar, que não te deixa ter energia para se relacionar, que não te deixa ter energia para se sentir bem aonde você vive, aonde você está. Essa coisa que faz com que a casa onde tu moras tenha uma carga, uma nuvem escura, um peso que te angustia de dia e de noite. Eu, Jesus, vim para te tirar dessa situação. Mas para te tirar daí, é preciso que tu renuncie à tua própria vida, porque se tu acha que isso é vida, e se tu te firmas nesse tipo de vida, e se tu achas que tu sabes mais do que Jesus, tu não vais conseguir ser ajudado. A renúncia está em reconhecer que Ele sabe mais do que nós, pode mais do que nós, tem coisas para nos ensinar e que se nós dermos ouvido a Ele, nós recebemos alívio. A ideia que Jesus está passando aqui é, deixa meu filho eu te ajudar, deixa eu fazer do meu jeito na tua vida, deixa eu dar uma organizada dentro do teu ser. Nesse sentido é que ele ensina a orar a oração do Pai Nosso, quando ele diz para nós orarmos, venha o teu reino, venha o teu governo, ó, reino, governo, venha o teu governo, venha, organiza a minha vida, põe em ordem os meus pensamentos, trabalha na minha alma, sara as minhas doenças, expulsa os meus demônios, tira de mim o que não presta e instala a tua graça em luz na minha vida. Oh, glória a Deus. Desculpa eu gritar, é que eu fico empolgado com esse negócio, porque o que Jesus quer fazer em nós é maravilhoso, irmão. Mas para isso é preciso a gente começar a cortar laços, vínculos. É preciso a gente ir se desfazendo de alguns conceitos e de outros preconceitos. É preciso a gente parar de achar que sabe tudo. É necessário que a gente renuncie a nós mesmos. Jesus, eu não sei nada. Não é à toa que o grande mestre diz que aquele que quiser entrar no reino de Deus, ou fazer parte do governo de Deus, aquele que quer que Deus, o infinito, o eterno, que toda a força da natureza e a força que gerou tudo que se conhece, se alguém quer que ela venha convergir através do santo sopro, que nós chamamos de Espírito Santo, se nós queremos que sopre sobre nós a vida de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, é preciso que a gente se torne como criança. Não foi assim o que ele disse? Aquele que não se fizer como uma criança, não entra no reino. Infelizmente, muitas vezes que isso foi pregado, as pessoas que pensam que ele está falando de entrar no céu.
Num certo sentido, faz sentido se eu olhar, entende, metafisicamente, mas primeiro eu preciso entender que se eu não encontrar o reino por aqui, eu nunca vou lá. Como já falei várias vezes aqui, se o céu não vir a mim, eu jamais irei ao céu. Se o reino não vir a nós, nós jamais acharemos o reino. Essa é a verdade. E para que eu encontre o reino, Jesus diz, tu tem que te tornar, te converter, te fazer como um menino, uma criancinha. O que ele está dizendo? Você precisa admitir que não sabe nada. Você precisa concluir, olha, tudo que eu sei é que nada sei. E se tudo que eu sei é o que eu nada sei, eu preciso de alguém que me instrua. Eu preciso de alguém que me oriente. Eu preciso de alguém que me ensine. E aí então Jesus começa a ter chance na nossa vida. Você está entendendo? Eu tô correndo aqui na expectativa de que todos vocês me entendam. Vou resumir tudo que falei até agora da seguinte maneira. Se eu não renunciar tudo e me apresentar diante de Deus como uma criancinha que precisa aprender tudo, o ensino de Jesus nunca caberá em mim. Nunca caberá em mim. Agora você entende por que vai nessa igreja, não está bom, vai naquela igreja, não está bom, vai na outra, não está bom. O problema não é a igreja, o problema é nós. Agora você entende por que você vem numa reunião, a reunião não está legal. Não é a reunião, é eu que não estou legal. Já tive 20 pastores e não mudei de vida. Vou ter mais 50 e vou morrer sem mudar. Porque o problema está em mim. Eu quero líderes que façam a minha vontade. Eu quero líderes que falem o que eu gosto de ouvir. Eu quero líderes que dirijam eu pelo caminho que eu quero ir. Eu vou pedir oração para aquilo que eu quero que aconteça. Eu não vou pedir oração para Deus fazer a sua vontade. Eu tenho uma vontade que se estabelece, eu tenho um desejo que está firme, eu tenho querer, eu tenho personalidade, eu estou firme na presença de Deus. Eu quero um Deus que me sirva e eu não quero servir o Deus que eu tenho. Eu quero um Jesus que eu chame e ele vai lá em casa correndo para curar a minha febre. Eu quero um Jesus que sai correndo para abrir porta de emprego para mim. Eu quero um Jesus que esteja diante de todas as coisas que me atrapalham e vai tirando da frente na forma de magia. Eu quero um Jesus que faça as coisas do jeito que eu quero. Só que o Jesus que desceu do céu, não se submete a vontades medíocres de mentes ignorantes, de corações egocêntricos, de visão limitada, de gente materialista. Ele não se submete a esses. O Jesus que veio do céu, enviado do Pai para nos ajudar, é um Jesus que tem definido o que veio fazer e que só fará e só ajudará homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que deixar pai, que deixar mãe, deixar mulher, deixar irmão e irmã e nega a sua própria vida. Se eu não sei nada, eu quero aprender. Jesus, eu vou te servir. O que tu falar, eu vou fazer. Como tu ensinar, é do jeitinho que eu vou agir. Como tu orientar,
é a forma que eu vou andar. O que tu disser para mim é lei. A partir desse momento nasce uma nova criatura e um ser firme que pode ser cheio da glória de Deus, como os apóstolos e tantos outros. Jesus conclui assim, versículo 26, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu aprendiz, se não fizer isso. Versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Com Jesus, o cristianismo das facilidades desaparece e surge uma caminhada de crucificação ou de peso a ser levado. Você está entendendo? Eu quero servir Jesus, irmão, mas lá em casa está uma tribulação. E daí? Irmão, eu até queria buscar muito o Senhor, assim, eu comecei a me dedicar, mas fiquei doente. E daí? Irmão, eu disse, olha, eu estava animado, mas perdi o emprego. E o que tem isso? Que culpa tem Jesus de tu perder o emprego? Que culpa tem Jesus de tu ficar doente? Que culpa tem Jesus de tu e a tua mulher brigar? Que culpa tem Jesus do vizinho tocar uma pedra na tua vidraça? Cruz, peso, martírio, sofrimento, sacrifício, cruz, feridas, cruz, vergonha, cruz, atitudes injustas. E vai. Jesus disse, aquele que não tiver disposto a pegar essa carga toda que tem aí, a vida com tudo que ela é, a existência com tudo que com ela existe, quem não tiver disposto a pegar isso e me seguir, não pode ser meu discípulo. Porque tem irmão que quer a bênção de Deus, mas ele quer as facilidades na bênção. Se Deus me desse um carrinho, eu ia para o culto. Querido, vem a pé, ele te deu 2 pés, meu filho. Irmão Adilson, eu até vim, mas chegou ali, não tinha vaga de estacionamento, eu fui embora. Ô seu infeliz! Será que tu não enxergas que Jesus tem mais para te dar do que esse carro que tu tem? Deixa lá longe, deixa lá na outra rua, põe lá atrás, vai lá, bota lá na beira-rio. Irmão Adilson, eu até que queria, mas uma irmã lá, quando eu fui lá, olhou para mim atravessado. Querido, quem sabe ela era vesguinha. Pega o olhar atravessado, pega a palavra atravessada, pega as atitudes atravessadas, ignora tudo isso e valoriza Jesus na tua vida. Não deixe de seguir Jesus, não deixe de aprender de Jesus. Não tenha expectativas com os outros que estão em volta de você. Segue você a Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Versículo 33, para nós acabar. Assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode.
a tudo quanto tem. Queria servir Jesus, irmão, mas minha casa, não posso deixar minha casa. Ô, seu materialista, essa casa vai ficar um dia, tu vai morrer. Irmão, eu não venho porque não sabe como é que é, né? Foi uns amigos lá em casa. Vocês já notaram que tem amigo que chega sempre, na hora, sempre. É teu amigo mesmo. Convida ele, se ele não quiser vir, diz, ó, tá aqui a chave da casa, fica aí até eu voltar. É disso que Jesus está falando, tá? Veja que tinha um homem que queria enterrar o pai dele. Mestre, eu vou te seguir. Só que antes eu vou ali sepultar o meu pai. E Jesus disse assim, deixa os mortos. Deixa os vampiros da vida. Os atribulados. Os que não entendem que a matéria não é nada. Porque o que Jesus estava dizendo é o seguinte, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tem gente que não entendeu quem eu sou. Tu estás entendendo, não estás? Tu sabes o quanto eu posso te valer, não sabes? Então deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas tu vem e segue-me. Porque o pai já tinha morrido, o que mais queria fazer? Parece uma afronta, mas não é só uma consciência. Meu pai morreu, faço mais o quê? Eu morri hoje, meus filhos vão fazer o quê? Me sepultar, mais nada. Só que tem um detalhe. Se entre me sepultar e ter um encontro com Deus, a escolha se fizer necessária, fique com Deus. Deixa eu aí jogado em qualquer canto, viu, Davi? Ô, Débora, não precisa chorar lá, não. Jesus passou, abraça Jesus. O que ele está tratando aqui é o quanto ele vale para nós. O quanto realmente nós cremos nele. O quanto ele está acima de todas as coisas na nossa vida. Porque eu quero dizer para vocês nessa noite, a maioria das pessoas que professam confiar em Jesus não confiam coisa nenhuma. A maioria das pessoas que dizem que são discípulos de Jesus não aprenderam nada ainda de Jesus, irmãos. E a prova é a vidinha que eles vivem. É o caminho que eles fazem, é a conduta e postura que eles têm. São cheios de picuinha, de intriguinha, de coisinha, entendeu? Cheio de discussãozinha, de estender de dedo. São cheios de confusão dentro de casa, na rua, no trabalho. Dá até nojo de ver alguns crentes. Ô irmão Adilson, estás pegando pesado, mas é Jesus que está falando através da palavra que nós temos que ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Eu não me conformo, irmãos. Nunca me conformei. E não me conformo. De eu ser a mesma pessoa hoje que eu fui ontem. Eu não me conformo. Se não houve evolução de ontem para hoje, eu vou para a oração. Eu vou para a oração. Agora você imagina pessoas dentro de igreja que já faz 10, 15, 20 anos e não mudou nada. Não mudou nada. Você conversa com elas, é a mesma coisinha, a mesma... Casais, irmãos, casais, que dizem que são discípulos. Já não, estou esperando Jesus voltar. Tá nada. Se sair uma profecia hoje que Jesus está voltando essa noite, claro que não seria de Deus. Ele não vai dar esse aviso.
Mas se saísse uma profecia de alguém que, vamos dizer que aqui nessa noite viesse um falso profeta e curasse diante dos olhos de todos nós um paralítico que saísse pulando aqui. E logo depois de fazer o paralítico pular para lá e para cá, todo mundo viu que ele foi curado. Esse falso profeta dissesse que Jesus ia voltar essa noite. Meu Deus, uma porção de irmão ia ficar numa choradeira, e irmã ia ficar, entende? Pensa na tolice, na ignorância, entende? No desespero. Ai, Jesus não vem. Ai, porque é o meu filho. Tem crente que ele não quer dizer que é ele que está ruim, ele que é o filho. Eu não queria que Jesus voltasse agora, porque eu queria que o meu filho se salvasse. É ele que precisa ser salvo. Ah, não, Deus o livre de Jesus voltar agora. Não quero que Jesus volte agora, porque se Jesus voltar, como é que vai ficar o meu pai? Meu pai ainda não está salvo. Ai. Ei, para com esse chororó aí, entendeu? E assume uma postura diante de Deus. Nega a ti mesmo, nega teu pai, nega tua mãe, nega teu filho, nega tua filha. Toma a tua cruz. Nega a tua própria vida, toma uma atitude e começa a ser gente do céu, ser gente espiritual, gente iluminada, gente ungida, gente salva. Essa é a verdade. Lamentavelmente, irmãos, o contexto pentecostal no Brasil trouxe um misticismo triste, horrendo, fazendo os crentes viver de visão, de profecia, fazendo os crentes viver de coisas irreais. Crentes vendo bichinho, fazendo coisa, cheios, crente que quer ser paparicado, crente que quer ser visitado. Ai, irmão Adilson não foi lá em casa, irmão Adilson não me visitou. Tem gente que pensa que não tem nada que fazer. Infelizmente, irmão, tem gente que ainda não entendeu que eu trabalho aqui voluntariamente, entendeu? Que tem muito serviço durante o dia, porque tem gente que não tem o que fazer, eu tenho bastante serviço, entendeu? Que preciso estudar, que preciso orar, que preciso fazer ainda a minha parte espiritual e meu relacionamento com Deus, tá? E tem gente que pensa que eu estou aí para paparicar gente que é cheio de manha. Ei, seu manhoso, nega-te a ti mesmo. Sua manhosa, nega-te a ti mesmo. Entendeu? Vai orar, vai buscar a Deus. Tem gente que já era para estar ensinando os outros e ainda tem que estar aprendendo coisinha de criança. Tem gente que não cresce nunca. Ô irmão, Deus, estás brabo hoje, né? Não estou brabo nada, eu estou ensinando verdade. Porque eu posso levar a congregação por dois caminhos. O misticismo ou a verdade que liberta. Eu posso levar a congregação e usar da Bíblia. Porque até diabo usa a Bíblia para ganhar a pessoa. Você sabia, né? O que o diabo mais usa para derrubar as pessoas é a Bíblia. Até Jesus ele tentou com a Bíblia. Ele citou as escrituras para Jesus. O diabo é um grande teólogo, né? Você quer conhecer um grande teólogo? Um dia um cara disse, Deus, queria conhecer um grande teólogo. Aquele. O cara disse, é o Satanás. É o próprio. Conheceu ele conhece a Bíblia toda. Ele sabe tudo de Bíblia, cara. Entendeu? Chegou para Jesus e disse, está escrito. E foi apresentando escritura para Jesus. Pensa que ele vai trabalhar com outra coisa. Ele trabalha com a Bíblia. Entendeu? E é assim que tem sido. As pessoas usam a Bíblia. Mas elas usam a Bíblia para acusar umas às outras. Elas usam a Bíblia para apontar os erros umas das outras. Elas usam a Bíblia para reclamar de suas mazelas. Ela usa a Bíblia para falar mal de pastor. Usa a Bíblia para falar mal de irmãos. Usa a Bíblia para isso, para aquilo, para aquele outro. Para política, para tudo quanto é coisa. Entendeu? Vão usando a Bíblia.
O que eles não têm é a revelação, a ciência do bem. Não é a ciência do bem e do mal, não. Essa eles têm. É a ciência do bem. A ciência que emana do Filho de Deus, Jesus Cristo, que ensina como vai fazer certo, como vai se conduzir, como vai viver, como tem que proceder. Você me entendeu nessa noite? Tem pregador que o que ele mais gostaria é que hoje à noite aqui tivesse aleluia e glória a Deus e bate palma. Você já sabe que está comigo há anos, você já sabe que você não precisa dar um aleluia para eu escutar. Agora você faz muito bem se pegar tudo que eu te falei e aplicar na sua vida. Eu estou aplicando na minha. Faz mais de 15 anos, bem mais de 15 anos, que o inferno acabou para mim. Que as lutas, as tribulações e aquele negócio inimigo, não tem? Olha, irmão, faz mais de 15 anos que eu não vejo inimigo nenhum. Eu vejo amigo. E o principal deles é Jesus. Tá? Ah, irmão Deus, mas quer dizer que lá na tua casa você, meu Deus, tu é mangui, vive o paraíso. É verdade. Ainda que o paraíso tem serpente também. É. Só que a gente não dá ouvido para ela. No paraíso tem serpente e no paraíso tem Deus. Nós resolvemos ouvir Deus. Então o paraíso continua sendo paraíso enquanto Deus é ouvido. E o paraíso deixa de ser paraíso quando a serpente é ouvida. E nessa bifurcação, a escolha é nossa. Não culpe o diabo por nada na tua vida, não. E eu aqui não sou advogado dele, mas eu sou advogado de Jesus e seu. Se você quiser. Assuma os seus erros. Conserte as suas veredas. Ouça Jesus e você será feliz. Você verá a bênção de Deus. Porque bênção, irmão, bênção. Bênção não é matéria. Não, a bênção de Deus é a paz no coração. É a satisfação, é a leveza da alma, é você acordar alegre, é você passar o dia feliz, interiormente, ainda que perifericamente, às vezes, uma coisa te entristeça aqui, outra te entristeça ali. Mas internamente você tem gozo, você com você mesmo satisfeito, você em você mesmo feliz. Você em você mesmo seguro. Você em você mesmo se derramando em vida com abundância. Amém? Quero orar com você. Nós vamos nessa oração nós vamos orar também por Jennifer. A Jennifer precisa de libertação. Deus sabe o que é. E Diva está com problema no pulmão. Nós vamos pedir ao maravilhoso Pai do céu, essa força infinita, o poder eterno, aquele que pode todas as coisas, para que, em o nome de Jesus, ajude essas vidas.
E eu quero também orar com você, que me ouviu nessa noite, que vai prestar atenção, vai refletir, né? E que vai agir segundo a palavra de Deus. A ideia aqui é que você reflita. Eu vou sair refletindo para mim, para você. E se você vê que tem alguma coisa aí que precisa ser solta, liberada, algumas coisas que precisam ser arrancadas, precisam morrer, precisam ser tiradas, fale com Deus agora e peça ao Senhor que te ajude a se ajudar. Que o Senhor te ajude a te ajudar. A Sandra está com dor nos rins também. Nós vamos orar também pela Sandra. Vamos falar com Deus? Pai do céu, eu te dou graças por mais esta oportunidade e por tua palavra, que através de teu Filho Jesus e através dos apóstolos transcendeu, passou os séculos e chega até nós nessa noite. Eu compreendo pela tua palavra que nós fomos ensinados muito errado. Que nós transferimos para ti coisas que nós devemos fazer e que às vezes queremos fazer coisas que é para tu fazer. Eu olho para o teu Filho Jesus através das Escrituras, Senhor, e a relação que ele manteve contigo enquanto aqui na terra, dando-nos o exemplo de atitude, de comunhão, de proceder, de vida. E vejo quanto preciso aprender contigo. Vejo a leveza com que teu filho viveu, meu Pai. Perdoando, liberando perdão, se exercitando na misericórdia, amando a cada pessoa, valorizando os indivíduos, tratando bem até quem maltratava ele. Tudo para mostrar para nós que viver é muito mais do que ficar enrijecido nos preconceitos, do que ficar enrijecido pelo egoísmo. Teu Filho, Senhor, também nos mostrou que é dando que se recebe, é abrindo mão que se tem, é se desmaterializando que se adquire vida e vida eterna. É não se preocupando que tem o cuidado teu, é descansando que se energiza para a existência. Quantas coisas maravilhosas o teu Filho nos deu, Senhor, através de seu proceder e através dos ensinos da palavra que tu enviastes a nós. Mas nós, Senhor, fizemos parte de uma geração que está vendada e que está, Senhor, obscurecida por tantas doutrinas, por tantas coisas, por tantos dogmas, por tantas tradições, por tantas inversões da verdade, que na maioria das vezes, Senhor, nos embaraçamos todo para viver a proposta. Mas a minha oração nessa noite é que tu ilumines cada um de nós ainda mais. E que se alguns de nós, Senhor, estão atados profundamente na sua alma, na sua consciência, no seu espírito, então que o Senhor liberte. E que o Senhor sare os corações, purifica-nos para ti, liberta-nos, Senhor. Oh, glória a Deus, e faça jorrar a vida abundante que está prometida para os que creem no teu Filho Jesus.
Nós confiamos em Ti, nós aguardamos em Ti. Faz de nós, Senhor, tudo aquilo que Tu projetaste, que planejaste, executa em nós a Tua vontade, efetua o Teu querer na nossa vida, meu Pai. Glorifica o Teu nome na nossa transformação, na nossa renovação, no nosso crescimento. Oh, glória a Deus, e faze-nos conhecer ainda melhor o Teu caminho. Dá-nos sabedoria. Glória a Deus. Abençoa meu irmão, a minha irmã, e que ao sair daqui cada um reflita para então viver a proposta. Para não ficar se movendo, para entender que não é aqui nem acolá. Para entender, Senhor, que a coisa está toda dentro do coração de cada um de nós. E que o encontro não se marca numa casa, atrás de uma placa, nem numa rua qualquer, nem num monte, como bem entendia a mulher samaritana, mas que o encontro contigo se dá em espírito e em verdade, em qualquer lugar em que o coração se abrir para ti. Oh, glória a Deus! Então a minha oração, Senhor, é para que haja encontros internos, encontros íntimos de relacionamentos espirituais, onde o Teu Espírito Santo possa, em comunhão plena com o nosso espírito, nos doutrinar, nos orientar, nos revelar, nos fazer, Senhor, conhecer o Teu caminho de verdade, e em nós então se realize todo o Teu querer, enquanto Tu estabeleces o Teu reino na nossa vida. Nessa oração, também oro, Senhor, pela Gina, filho, que precisa de libertação. Oro pela Diva, que está com problemas no pulmão. Oro, Senhor, pela Sandra, que está com dores no rim. Suplico a Tua graça para cada um deles. Eu sei que o poder pertence a Ti, Senhor. E diante de Ti o impossível desaparece. Porque Tu és Deus. Tu podes todas as coisas. Em Tuas mãos. Deixo toda essa congregação e a minha vida para Te servir. Em o nome de Jesus.